Obrigado, Regina. Boa noite a todos. É, Boa noite. é com prazer que eu venho aqui, porque é sempre um privilégio a gente poder ser útil ao nosso próximo. E eu considero que uma oportunidade muito grande eu poder trazer, né, algumas reflexões, compartilhar um pouco do que sei, para ajudar as pessoas a caminhar, se refinar em espírito e tudo mais. A aula de hoje faz parte do primeiro ciclo da escola, que fala sobre as origens. Então, vocês já tiveram na aula anterior a, a origem do universo. Hoje nós vamos falar sobre a origem do nosso planeta, a origem da vida. Nas próximas aulas vocês vão ver a origem do homem, a origem da civilização. E, e depois, né, vai ter a parte evangélica, a parte para que vocês tenham a oportunidade de conhecer a vida de Jesus. E depois o curso continua com a parte de filosofia e com a parte de ciência. Na verdade, essa escola ela tem por objetivo maior nos despertar para que possamos mais ser. Então, é uma escola iniciática, onde a gente entra como aluno. Eu fui aluno, como vocês estão sendo agora. Depois tem um rito de passagem na 12ª aula, 13ª aula, que a gente vai para... A gente é iniciado como aprendizes, e aí a gente começa a ganhar uma série de ferramentas que nos ajuda a mais ser, a nos refinar em espírito. O curso continua, né, como eu coloquei, com a vida de Jesus, e depois no segundo ano vocês são, né, os alunos, né, que são aspirantes, são iniciados como servidores. E aí nós ganhamos não a obrigação, mas o privilégio de poder servir. E não que nós deixamos de ser aprendizes, nós vamos ser aprendizes, né? Uma vez iniciado como aprendiz, nós somos aprendizes o tempo todo. Mas aí, iniciados como servidor, né, nós temos a obrigação e o privilégio de servir. E no final do curso, para aqueles que optarem, existe a opção de ser iniciado no terceiro grau como discípulo. E um discípulo é todo aquele que vive, né, em acordo com os ensinamentos e os exemplos que o seu mestre deixou, que no nosso caso é Jesus. Então, no final do curso, aqueles que optarem vão poder entrar na fraternidade de Jesus, né, na FDJ, e vão poder continuar sua vida de discípulo, vivendo da melhor maneira que puder, de maneiras sintonizada com aquilo que Jesus nos deixou. E a escola, então, tem essa oportunidade, né? Nos dá essa oportunidade de evoluirmos em espírito, aumentando a nossa consciência do universo que nos cerca, e com isso do divino. Então, através das diferentes aulas, vocês estão tendo aula agora de ciências, depois aulas de históricas, depois aulas de filosofia e tudo mais. Com esse expandir de consciência, a gente ganha um olhar novo sobre aquilo que nos cerca. A escola ainda nos permite trabalhar para o próximo, né, quando vocês atingirem o grau de servidor. E a escola ainda nos permite, que é o mais importante e que nós devemos nos preocupar, mesmo depois que a escola termina, e nos reformarmos. A escola nos dá uma série de ferramentas para a gente fazer a nossa reforma íntima. Então, a escola tem essas três vertentes, né? Expandir a consciência, nos permitir nos reformar em espírito e poder aprender, né, a servir, ao valor de servir ao próximo. E a aula de hoje é uma das aulas que nos preenche nesse sentido, né, nos dando informação que permite a gente ter um olhar diferenciado sobre o universo que nos cerca. Como eu já adiantei com a Regina, eu falo muito, coloco muita informação,
E eu não vou ficar então perguntando para vocês se alguém tem alguma dúvida ou se alguém quer comentar alguma coisa. Fiquem à vontade, é só abrir o microfone, tá? Quem quiser comentar alguma coisa ou perguntar e se colocar. Eu vou tocar, tá? Até umas 10 para as 10. Eu vou tentar colocar o maior número de informações possíveis para que vocês tenham, né, essa visão que essa aula tem por objetivo trazer. Conhecer a origem do nosso planeta e a origem da vida, para num contexto maior e entender melhor os porquês, né, de nós espírito, nós somos espírito, estamos aqui encarnados nesse plano nesse instante. Eu preparei alguns slides que eu quero compartilhar aqui com vocês. Todos estão vendo, né? Imagino que os slides aqui. Então, essa é a nossa aula. Aula 99 não, eu peguei a aula errada, né? Essa aqui foi uma aula que eu dei. Aqui, na verdade, é a aula 3, tá, gente? Corrigindo aqui, é a aula 3, né? Aula 99 não, são 118 aulas da escola, né? Assustar a Regina aqui. É a aula 003, não a aula 99. A aula 99, se eu não me engano, é a aula que fala sobre a imortalidade da alma, do espírito. Então, nada a ver. É a aula 003, que tem por tema a formação do nosso planeta e origem da vida. Fico assustada, né, Regina? Então é isso, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, é só se colocar. Deixa eu avançar aqui o slide. Tá, então tudo começa, né, com o Big Bang, que é a teoria mais aceita para início do nosso universo conhecido. Vocês tiveram na aula passada, né, uma aula sobre cosmologia, onde vocês tiveram uma primeira compreensão de como tudo começou. A teoria mais aceita hoje pela ciência é que há 13,8 bilhões de anos atrás, né, houve uma grande explosão, daí o nome Big Bang, onde a partir de um ponto de singularidade, o universo conhecido por nós hoje se iniciou. A ciência, né, a física moderna, consegue explicar, né, o que aconteceu logo após, né, esse Big Bang. Milésimos de segundo, centésimos de segundo, a ciência já consegue explicar, né, como que se deu essa expansão até os dias atuais. O que a ciência não sabe como explicar o que deu início, né, a essa explosão. E aí, no meu modo de ver, a explicação é uma só, é manifestação, é o início da manifestação do Criador, do Eterno, se manifestando através da criação do universo, da vida e tudo mais que a gente conhece. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente fala assim, 13,8 bilhões de anos, é muito tempo. E essa imagem aí pode dar uma ideia enganosa de como é o universo, parece um cone. Na verdade, a visão mais correta do universo é uma bexiga, aonde a nossa galáxia, a Via Láctea, ela está na superfície dessa bexiga, que com o passar do tempo ela cada vez se expande mais. Então, na superfície dessa bexiga que compõe o nosso universo hoje, existem, calcula-se hoje, entre 200 a 400 bilhões de galáxias. Eu estou falando bilhões de galáxias. Cada galáxia também composta entre 100 a 400 bilhões de estrelas. E uma dessas estrelas é o nosso Sol. E tudo está na superfície dessa bexiga. Como as galáxias e as estrelas estão se espalhando na superfície dessa bexiga, ou seja, cada vez estão mais distantes, dá para se calcular o que, retroagindo no tempo, quanto tempo demorou para esses diversos pontos que estão hoje na superfície da bexiga estivessem na posição que estão hoje. E fazendo essa
esse retorno, essa regressão no tempo, a gente chega então que há 13,8 bilhões de anos atrás, né, toda a energia e todo o universo conhecido hoje estava concentrado num único ponto. Então a bexiga era um ponto. Há 13,8 bilhões de anos houve o Big Bang e a bexiga começou a inflar, a crescer, e os pontos que estavam na superfície dessa bexiga, né, foram se formando, criando as galáxias, e cada vez mais, à medida que a bexiga vai se expandindo, vão se afastando, né? É o que chegamos na posição de hoje, aonde as galáxias, né, estão se afastando. Origem do nosso sistema solar. O nosso sistema solar não se formou há 13,8 bilhões de anos. O nosso sistema solar é muito mais novo. Ou seja, quando o nosso sistema solar começou a se formar, o universo já existia há muito tempo. Calcula-se hoje que o nosso sistema solar começou a se formar por volta de 4,4 bilhões de anos atrás. Quer dizer, se o universo, calcula-se hoje, tem 13,8 bilhões, né, o nosso universo tem praticamente 1/3 da idade total do universo. O nosso sistema solar. A nossa galáxia não, a nossa Via Láctea, que é onde está o nosso sistema solar, tem por volta aí de, calcula-se hoje, de 6 bilhões e meio, 7 bilhões, ou mais ou menos metade do tempo do universo, conhecido por nós. Oi? Desculpa atrapalhar um pouco a sua boa explicação. Eu acho que tem uma colega que está com uma dúvida. Por favor, gente, como eu falei, é só abrir, tá, o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. Por favor, Laura, fala. Eu acredito que a conexão dela caiu, porque eu estava respondendo para ela, e aí está falando que ela não estava presente aqui na reunião. Ela está entrando agora. Tá, mas eu não consigo ver, né, vocês. Então, alguém dá um toque para ela aí, que é só abrir o microfone e perguntar. Isso vale para todo mundo, tá, gente? Eu sei, a aula tem bastante coisa interessante, eu trago bastante informação, e eu sei que, né, curiosidade é normal. Então, mais ou menos na metade do tempo do universo conhecido hoje, surgiu a nossa galáxia, né, mais ou menos 6,5, 7 bilhões de anos, ou seja, na metade do universo conhecido, e mais ou menos a 2/3, né, da idade da nossa galáxia, surgiu a nossa estrela há 4,5 bilhões de anos. A nossa estrela, na verdade, não, o nosso sistema solar, que surgiu, na verdade, imagina-se hoje, como resultado de uma explosão de uma outra estrela mais antiga que o Sol, né? Ela explodiu, formou uma nuvem estelar, uma nuvem de poeira cósmica, e que, por ação da gravidade, ela foi se unindo, como mostra o slide aqui nessa representação gráfica, né? Então, essa poeira, por força da lei da gravidade, foi girando e se unindo. No centro formou o nosso Sol, que tem, calcula-se hoje, aproximadamente 90% da matéria do nosso sistema solar, um pouco mais até, e nos outros pontos de singularidade começou a se formar o broto dos planetas que nós conhecemos hoje, né? Então, nessa outra parte aqui do slide, dá para a gente ver mais esses brotos, né? Ou seja, no centro, né, a maior concentração de matéria, e ao redor, né, girando, né, em torno dessa concentração de massa, começa a surgir esses pontos de singularidade, onde as massas também se unem, só que bem menores, formando os planetas e os satélites. Aí o tempo vai passando, vai esfriando, até a gente ter a formação que nós temos hoje, né? Onde nós temos o nosso Sol, né? Que está mais ou menos na metade da vida. Acredita-se que nosso Sol ainda tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Poxa, Luiz, mas como que eles sabem disso? Pela quantidade pela massa do nosso Sol e pela quantidade de combustível que ele tem para
para consumir. Como o combustível é hidrogênio, que se funde em hélio, né, pela quantidade de hidrogênio que você calcula e pelo ritmo de combustão, você calcula quanto tempo ainda tem para queimar. Ou seja, o nosso Sol tem aproximadamente 4,5 bilhões, que é o tempo, é a idade do nosso sistema solar, e ele tem ainda mais 4,5 bilhões, né, de combustível para queimar. Ou seja, o nosso sistema solar vai ter uma vida mais ou menos de 9 bilhões de anos. O nosso planeta surgiu então junto com o nosso Sol e junto com os outros planetas. Se formaram todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo. Como se sabe que foi assim? Porque hoje a ciência consegue observar a formação de outros sistemas estelares, né? E por causa da mecânica da astrofísica envolvida. Então isso tem uma lógica, né? E a ciência explica como as coisas acontecem, né? Então existe toda uma teoria e também através do que a gente observa no universo. Aqui tem um slide que dá para a gente ter uma ideia da dimensão dos planetas envolvidos, né? Então nós temos lá o nosso planeta, nossa órbita, Terra, Vênus, que é um planeta mais próximo de nós, a gente vê ele como uma estrela, na hora que ele reflete a luz do Sol, né? A gente vê Vênus como uma estrela, mas é um planeta. Para ser um planeta, a definição hoje é que ele tem que girar em torno do nosso Sol, ele tem que ser redondo, ter uma forma esférica, e na sua peregrinação em volta do Sol, ou seja, na sua translação, no seu movimento de translação em torno do Sol, ele não pode ter outros objetos no caminho. Por isso que Plutão foi rebaixado, porque ele gira em torno do Sol, ele tem um formato esférico, mas ele tem vários outros objetos, até do tamanho dele, no caminho, né, na mesma trilha que ele segue em torno do Sol. Então, por isso que hoje é considerado um planeta anão, e não um planeta. Existem planetas e planetas anões. Plutão é um planeta anão. Nós temos Mercúrio, então, que é o menor planeta que está mais próximo do Sol, e temos Marte, né? Hoje até a gente tem várias fotografias da superfície de Marte, vestígios, né, de água já foram encontrados, e acredita-se que por questão de tempo a gente vai encontrar vestígios de vida, que acredita-se que no passado remoto, há mais ou menos 1 ou 2 bilhões de anos atrás, existiu como na Terra um princípio de vida, só que Marte, por algum motivo, perdeu a sua atmosfera e virou hoje, então, esse deserto de rochas como a gente conhece. Esses aqui são os planetas, então, rochosos, os planetas que estão, então, na área habitável do Sol, com exceção de Plutão, que é o último planeta anão, né? Mas Terra, pela ordem, né? A partir do Sol, nós temos, então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, sendo que esses 4 planetas são rochosos. Plutão não, Plutão é rochoso, né? Uma pedra de gelo, mas ele está muito distante. E aqui nós temos os planetas, né? Os 4 grandes planetas gasosos. Reparem, aqui está proporcional ao tamanho da Terra quando a gente compara com Urano, Netuno, né, Saturno e Plutão. Né? Pela ordem, depois de Marte, nós temos Saturno, depois Júpiter, depois Netuno, depois Urano e por último a gente tem Plutão. Aí nesse outro slide aqui, nós temos o Sol, né, comparando com os outros planetas. Olha só o nosso planeta aqui, é uma bolinha, né, quando a gente compara com o Sol, em termos de dimensões. E só de curiosidade, o nosso Sol é uma bolinha quando se compara com algumas outras estrelas muito maiores que o Sol. Existem estrelas, né, que estão para o Sol como o Sol está para a Terra, em termos de dimensão. Para vocês terem uma ideia como esse universo é gigante. E o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, né, é só uma estrela dos 400 bilhões de estrelas que calcula-se que a nossa Via Láctea tem. Eu disse 400 bilhões, gente. É o 4 seguido de 9 zeros de estrelas. E a nossa estrela é uma dessas, da nossa galáxia. Lembrando que a nossa galáxia é uma
né, das bilhões, calcula-se, como eu já falei hoje, de 200 a 400 bilhões de galáxias existindo no universo conhecido. Então, o nosso universo é gigante, né, perante a nós. Continuando. Então, o nosso planeta, né, surgiu então junto com o Sol, né, a nossa estrela, e ele não se depreendeu, né? Existem algumas teorias, inclusive Chico coloca isso nos livros, quer dizer, na verdade Emmanuel coloca isso num dos livros do Chico, que a Terra se desprendeu do Sol, tal. Não, essa era uma teoria antiga que foi conhecida no século passado, foi desenvolvida no século XVIII. A Terra não se desprendeu do Sol. A Terra nasceu junto com o Sol, junto com os outros planetas. Isso é ciência. E, como Kardec colocou no seu Pentateuco, nós devemos ter uma fé raciocinada. Ou seja, a nossa doutrina tem que evoluir, né, sem ter medo da ciência, sem dogmas, sem idolatrias, porque senão a gente vira como uma outra religião qualquer. Lembrando, como a gente viu no curso básico, né, que a nossa doutrina é composta, sim, de religião, que é o meio de nos conectarmos com o divino, mas ela tem como base a filosofia e a ciência, para que a nossa religião não tenha dogmas, né, não seja baseada em crendices. E o nosso sistema solar nasceu, então, como eu coloquei, é a visão da ciência moderna, né, e a nossa Terra, então, nasceu junto com o Sol, a nossa estrela. Né? Foi mais ou menos, então, na mesma época. É interessante, uma curiosidade aqui, vocês veem Júpiter aqui e Júpiter aqui. Júpiter, se ele tivesse, os cientistas calculam hoje, que 10% a mais de massa, ele entraria em processo de fusão, nós teríamos 2 sóis em nosso sistema solar. Nós teríamos o nosso Sol conhecido hoje e teríamos mais um Sol, que seria Júpiter, porque ele iria entrar em também fusão, iria queimar, iria transmitir luz, calor, raio-x e todas as ondas eletromagnéticas, né, que o Sol emite. Isso é comum? O mais comum no universo é a gente encontrar sistemas estelares com 2, 3, 4 estrelas até. Capela, por exemplo, é um sistema composto por 9 estrelas. Vocês terem uma ideia. Então é comum. O que é raro é você ter sistemas estelares com uma única estrela, como nós temos aqui. Isso é mais raro. Raro comparativamente com os outros tipos de sistemas estelares. Nós só temos uma estrela, que é o Sol, mas o Júpiter, se tivesse mais 10% de massa, seria uma segunda estrela. Então é isso, né? A nuvem de gases, né, por efeito da gravidade, vai se unindo, né, criando os corpos, e os planetas todos vão se formando dessa forma. Lembrando que essa nuvem de gases não são só gases, é nuvem de matéria. Né? Tanto é que a nossa Terra, nós temos de maneira estável mais de 90 elementos químicos estáveis, que eu digo que a gente consegue perceber eles não decaem, porque são sistemas atômicos mais estáveis, não são radioativos. Então nós temos mais de 90 elementos químicos que foram construídos, né? Foram desenvolvidos justamente quando essa estrela explodiu. Então, quando ela explode, é uma reação tão violenta que se formam os diversos, né, elementos químicos, e esses elementos químicos formando essa poeira cósmica, né, que é uma nuvem então de gases, mas não só de gases, mas também de matéria, por efeito da gravidade vão se aglutinando, formando então esferas. Se ela tiver massa suficiente, ela entra em fusão, vira uma estrela. Se ela não tiver massa suficiente, vira um planeta. A nossa atmosfera, né, eu representei de maneira simples nesse slide.
Então ela é composta de ar, né? E esse ar é gases, são gases. Então ela é composta por nitrogênio, principalmente, mas também é composta por hidrogênio, por oxigênio e outros gases. Nem sempre foi assim, né? Então, por exemplo, oxigênio, mais da metade da vida do nosso planeta nós não tínhamos oxigênio. O oxigênio começou a aparecer no nosso planeta há mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, de 4,5, 4,6 até 2,5 não tinha oxigênio no nosso planeta. Nós tínhamos bastante outros gases, como, principalmente hidrogênio, hélio e nitrogênio, mas o oxigênio é um produto que apareceu depois. Então nós temos a troposfera, que é os primeiros 10 quilômetros a partir da litosfera, da crosta terrestre, 10 quilômetros de altura, nós temos a troposfera, onde os aviões, né, os Boeings principalmente, conseguem atingir esses limites, os aviões a jato. Aí nós temos a estratosfera, que aproximadamente vai de 10 quilômetros até 50 quilômetros de altura, que é onde ficam os satélites normalmente. Alguns aviões conseguem, né, ficar na estratosfera, mas é bem no limite com a troposfera. A estratosfera, normalmente quem fica são satélites de comunicação, atmosféricos e tudo mais. Já na mesosfera, que é a partir de 50 quilômetros, é onde nós temos aí os campos eletromagnéticos, onde nós temos a camada de ozônio, e ela vai de 50 quilômetros até mais ou menos 80 quilômetros. Aí nós temos a termosfera, que é praticamente aí um campo térmico e eletromagnético, e é onde já temos, né, estamos fora, né, do alcance do nosso planeta. Quer dizer, para um objeto escapar da gravitação, conseguir escapar da nossa gravitação, da força gravitacional do nosso planeta, ele tem que estar além da mesosfera. Da mesma forma que existem, então, camadas a partir da nossa crosta terrestre, nós temos camadas indo para o centro do nosso planeta. Ou seja, o nosso planeta, né, era, então, uma bola de fogo. Quando ele começou, a matéria vai se unindo, vai se fundindo, e à medida que ela, na formação da nuvem do nosso sistema solar, que a matéria ia se fundindo, muito quente, porque é resultado de uma explosão de uma estrela, ela foi girando em torno da massa maior, que é do Sol, com o tempo foi se esfriando e formou uma casca, que é o que a gente conhece hoje como litosfera, ou crosta terrestre, que tem aproximadamente 10 quilômetros. Então, aqui é como se fosse uma casca de ovo. Nós temos 10 quilômetros, né? Esse azul aqui, esse meio lilás, são 10 quilômetros, é uma casca, né, que é a primeira parte que se esfriou. E aqui é onde tem as placas tectônicas que boiam, né, em cima desse manto inferior, que nós temos magma derretido. Então aqui nós temos 10 quilômetros que é a parte da litosfera, e aí nós temos mais 10 quilômetros, não, desculpa, 70 quilômetros. 70 quilômetros aqui de litosfera, e depois nós temos aqui mais 600 quilômetros, né, de crosta terrestre. Ou seja, essa crosta terrestre aqui, ela varia entre 0, que é onde a gente pisa, a 670 quilômetros. Né? Ou seja, dá para ir até o Rio de Janeiro e sobra ainda, passa do Rio de Janeiro. Né? Tem 400 quilômetros para o Rio, então é uma distância muito grande. E aqui eu já estou contando os oceanos. Hoje a parte mais funda do oceano, as Fossas Marianas, tem mais ou menos 15 quilômetros. Né? Então esse azul aqui, onde é a placa tectônica, tem normalmente, são valores médios, né? Lógico que não é cravado 70 quilômetros, tem mais ou menos 70 quilômetros, e tudo isso aqui, né, incluindo aí as placas tectônicas, são 670 quilômetros. E essa outra parte aqui vai de 670 quilômetros a mais ou menos 2.900
né? Então vai de 70 quilômetros até 2.900 quilômetros, é onde tem esse manto aqui que é rochas derretidas por causa do calor. Aqui nós temos metais derretidos e aqui nós temos um núcleo de ferro sólido. Repare então que o planeta vai esfriando de fora para dentro. Os materiais pesados foram para o núcleo, então é uma parte sólida, super quente, mas sólida, que define o campo eletromagnético do nosso planeta, norte-sul. Então isso aqui é composto de ferro e níquel, né, metais, e está em movimento. Por isso que dá o norte e o sul, e por isso que o norte e o sul, de tempos em tempos, eles alternam. Onde é norte vira sul, onde é sul vira norte. Porque esse núcleo não é estático, ele gira. Aí nós temos aqui também metais, mas derretidos por causa da temperatura. E aqui nós temos rochas derretidas por causa da temperatura. As placas tectônicas, né, ficam boiando em cima, né, desse magma derretido. Então todos os oceanos, todos os continentes boiam em cima desse magma, né, dessa lava derretida. Como eu falei, os continentes então boiam em cima dessas placas tectônicas. Então o que a gente está vendo aqui os continentes boiando em cima das placas tectônicas. Nesse slide aqui nós temos as placas tectônicas, vocês vão ver um pouco mais de detalhe na próxima aula. Essas placas tectônicas boiam, né, tem mais ou menos aí 70 quilômetros, e elas estão boiando, né, em cima da lava, das rochas derretidas. E em cima das placas tectônicas é que nós temos os oceanos e os continentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a placa norte-americana, a placa sul-americana, a placa do Caribe. A América do Sul está em cima da placa sul-americana, América do Norte em cima da placa norte-americana. E o Oceano Atlântico? Parte dele está na placa sul-americana, a outra parte está na placa africana. Olha que interessante, quer dizer, o Oceano Atlântico ele está em cima, né, o fundo do Oceano Atlântico está em cima de duas placas tectônicas. Os terremotos é justamente quando as placas tectônicas se chocam, ou se atritam, ou se afastam. Né? Aqui, por exemplo, tem uma área de bastante... que tem aqui a falha de Santo Antônio, que fica lá na Califórnia, justamente porque tem uma placa aqui que está se separando da outra placa aqui. Por isso que tem os terremotos. Aqui eu tenho aqui o Himalaia, né? Porque tem placas, as placas estão se chocando. E onde elas se chocam, levanta, né, as montanhas. Só que isso é milhões e milhões de anos para isso acontecer. Então nós temos aqui os continentes. Os continentes, eles não são como são hoje. Ou seja, isso vai mudando ao longo dos anos. Dos milhões de anos, né? Ou seja, a gente ouviu, alguns acho que já ouviram falar na Pangeia. A Pangeia foi mais ou menos 250 milhões, não estou falando bilhões, nosso planeta tem 4,5, 4,6. A Pangeia, né, ela aconteceu aproximadamente há 250 milhões de anos atrás. Né? Antes da Pangeia, teve outros continentes, né? Teve a Colúmbia, tem a Valbara, teve outros continentes antes da Pangeia. Não existia vida, a vida surgiu, 250 milhões já existia a vida surgiu no nosso planeta, a vida animal, vegetal, no solo há mais ou menos 500 milhões de anos. A Pangeia, ela começou a se formar há 250 milhões de anos, foi o auge dela. E a Goldawa começou a se separar, ó, a Eurásia, aqui a Goldawa, ó. Então a Pangeia se dividiu em Goldawa e Laurásia. Goldawa é a América do Sul com a África, e a Oceania e parte da Antártica. E a Laurásia, na Europa, Ásia, América do Norte, a parte de cima. Isso é mais ou menos 150 milhões de anos. Há 65 milhões de anos,
Desculpa, há 120, há 100 milhões de anos, nós tínhamos mais ou menos esse layout de continentes. E há 65 milhões de anos, nós já atingimos esse formato que nós conhecemos hoje. E ele continua, isso é dinâmico, com as placas estão em movimento. O que está acontecendo? A América do Sul continua a se afastar da África. Aqui continua a se afastar da Europa, América do Norte. Né? Vão se encontrar do outro lado do globo, daqui a milhões de anos. Ou seja, isso acontece o tempo todo. Nosso planeta é vivo, é dinâmico. Eu estou colocando isso para vocês terem uma ideia melhor, né, de como as coisas surgiram e como elas evoluíram. Que tudo é vivo, tudo, né, é manifestação do Criador e tudo está vivo, se movimentando o tempo todo. Aqui tem uma escala de tempo que dá para ver, dá para ter uma ideia de como, né, nós somos, nós espíritos encarnados como homens hoje, na escala do tempo, a gente ainda é um nada. Repara que aqui começa 4,6 bilhões de anos atrás, ou seja, quando o nosso sistema solar estava se formando. Aí tem vários períodos geológicos e a gente chega aqui, ó, 0,1 bilhão, que corresponde a 100 mil anos. 100 mil anos atrás. Né? Ou seja, como nós estamos 2 mil anos depois de Jesus, nós estamos um tracinho aqui, ó, onde inicia esse tracinho é onde está a civilização humana. Né? O Homo sapiens surgiu aproximadamente 300 mil anos atrás. Né? Ele começou a organizar suas primeiras cidades, o Homo sapiens, mais ou menos há 10 mil anos atrás. Ou seja, nós estamos nesse tracinho aqui, porque cada quadradinho desse vale 100 mil anos. Então nós estamos nesse tracinho. E olha quanta coisa aconteceu. Como eu falei, o aumento da camada de ozônio, 2,1 bilhões de anos, início do acúmulo do oxigênio, mais ou menos há 2,5 bilhões de anos, as primeiras moléculas mais sofisticadas, né, proteínas, aminoácidos, mais ou menos nessa região aqui, 3,4, 3,5 milhões de anos. A vida surgiu aqui, ainda não dá para se considerar vida, né, porque essas moléculas não se reproduzem, mas elas já são moléculas orgânicas. A vida, especula-se que ela tenha começado mais ou menos aqui, ó, com os primeiros seres eucariontes unicelulares, por volta de 1,7, 1,8 bilhão de anos atrás. Né? Ou seja, aqui surgem as primeiras moléculas proteicas, moléculas baseadas em carbono, e depois, mais ou menos 1,5 bilhão de anos, começa a ter moléculas, né, com células, formada por células com RNA que se reproduzem, que já tem organelas, né, já respiram e já se reproduzem. A evolução continua e aqui, ó, 0,6 a 600 milhões de anos atrás, né, ou seja, aqui é 1 bilhão de anos, aqui é 600 milhões de anos atrás, surge, né, os primeiros animais. E a 0,5 surgem as primeiras plantas e fungos. Poxa, os animais surgiram antes das plantas e fungos. A ciência não tem bem ao certo, mas a vida surgiu nos oceanos e acredita-se hoje, é a teoria mais aceita, que os animais unicelulares ou multicelulares mais complexos surgiram antes das plantas, por causa da fotossíntese. Então, para aprender a fazer fotossíntese, né, se autoalimentar para a luz do sol, acredita-se hoje que as plantas surgiram mais ou menos com 100 milhões depois dos primeiros animais mais simples. A vida mais complexa surgiu mais ou menos aqui, ó, há 300 milhões de anos atrás. Né?
os dinossauros, né, eles viveram mais ou menos nessa época aqui, de 200 milhões de anos atrás a 300 milhões. O asteroide que caiu aqui no nosso planeta, que há cerca de 65 milhões de anos, que extinguiu os dinossauros e deu chance para os mamíferos se expandirem, foi mais ou menos na metade desse quadradinho, há 65 milhões de anos atrás. O homem surgiu, os primeiros hominídeos, né, o Homo erectus, Australopithecus, surgiram aproximadamente há 3, 4 milhões de anos. Ou seja, nós somos esse tracinho aqui, né, porque o Homo sapiens está a menos de 1 milhão de anos, né, 300 mil anos nas versões mais otimistas. Mas significa que nós espíritos surgimos só aqui? Não. Como vocês vão ver em aulas bem lá para frente do curso, né, existe a evolução anímica. Então nós espírito já participamos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, estamos no reino nominal caminhando para o reino angelical. Então nós já passamos por tudo isso, ou nesse planeta ou em outro planeta, ganhando experiência e evoluindo ao longo do tempo. Não que a gente tenha sido uma pedrinha, uma plantinha, mas a gente participou da consciência coletiva daquela plantinha, ou daquele animal, ou daquele mineral, né? Ganhando experiências como, por exemplo, aprender a diferenciar calor e frio, pressão, depois com as plantas aprendendo a se alimentar, respirar, reproduzir. E à medida que o tempo vai passando, a consciência do espírito que nós somos hoje vai se ampliando, até que a gente atingiu o reino nominal, mais ou menos aqui. E continuamos evoluindo, continuamos expandindo a nossa consciência. Bem, aqui nesse outro gráfico a gente tem uma visão melhor, né? Então pré-cambriano, né? 2,8 bilhões de anos, ou 2.800 milhões de anos atrás, começou então o período proterozoico, onde aparecem os primeiros seres que ainda são, na verdade, seres unicelulares, que não respiram oxigênio, né? Enfim, a vida mais parecida com a nossa começou a aparecer aqui, ó. Primeiro com os invertebrados e no oceano. Então começou a aparecer aí as primeiras algas, vegetais, os mesmos moluscos, estrelas do mar, né? As primeiras plantas, mais ou menos aqui, né? No período paleozoico. Depois vieram os peixes, depois os anfíbios. Mais ou menos há 245 milhões de anos começou-se a popular a Terra. Ou seja, os primeiros anfíbios começaram a ficar mais em terra do que no mar, começou a aparecer a vida na Terra. Só que já existia plantas aqui. As plantas migraram para a Terra antes dos animais. É a ideia que se tem hoje. Aí começou a surgir, né, os dinossauros, depois os pássaros e mamíferos, né, até que no Cenozoico, mais ou menos há 65 milhões de anos, né, os mamíferos ganharam o domínio, né, do nosso planeta, e agora mais tarde no Cenozoico começou a aparecer os primeiros hominídeos até chegar o homem. Nesse outro gráfico, né, dá para entender melhor, né, desde aqui a formação da Terra, ó, então a gente vai passando pré-cambriano, esse laranja aqui, né? Então você vai correndo essa espiral e você vai vendo o tempo passar, ó, 2 bilhões, começou a 4,6, 2 bilhões, né? Aí chega no amarelo, o amarelo já era paleozoico, né? Então aqui é 590 milhões, surge então os primeiros animais invertebrados, aí os peixes, já 500 milhões, as plantas terrestres a 420 milhões, anfíbios, insetos, né? E a gente vai indo, ó. Aqui eu já estou no verde, que é a área mesozoica, onde dominava aqui os dinossauros, e vai até 65 milhões. Aí começa, né, o domínio dos mamíferos, que é a fase da Cenozoica, a parte terciária, e depois da parte final aqui, né, o Holoceno e o Pleistoceno, né, onde até surgiu o homem. Esses slides depois eu vou mandar, tá, gente? Essa apresentação para a Regina, ela distribui para vocês. Então não se preocupem em anotar nada, não.
A origem da vida. Existem várias teorias, né? Criacionismo puro e simples, ou seja, o divino se manifestou e criou a vida, os animais, os homens, né? Origem divina, fixismo, espécies não evoluem. Tem a panspermia, a vida veio, né, de outros universos, de outros planetas, outros sistemas solares. A biogênese, a vida nasce sozinha. E aí, né, a teoria que predomina hoje é a biogênese. Ah, mas e o criacionismo? Nada impede, né, de você acreditar na biogênese, na evolução e ser um criacionista. Tá? Não são conceitos que excludentes. Quer dizer, eu acreditar na evolução de Darwin, Lamarck, não significa que eu não possa ser um criacionista, ou seja, não posso atribuir origem divina à vida. Criacionismo é origem divina. Panspermia, eu também acredito que a vida também pode ter origem, né, de outros planetas, né, através de migração, de asteroides que caem em nosso solo. A biogênese já foi comprovado que não existe, a vida não nasce sozinha. Né? O experimento de Hidday e o experimento de Pasteur comprovam isso. E a teoria mais aceita para a vida ter surgido é o experimento de Miller, a ideia, né, de Oparin. Né? Então a teoria de Oparin, né, que eu já vou colocar, foi comprovada pelo experimento de Miller. E o Hidday e o Pasteur comprovaram que a biogênese é uma falácia. Né? No experimento de Hidday, né, você tem carne e as moscas, e daqui surgem larvas mais moscas. Se tiver fechado, não tem, né, as moscas não conseguem entrar e colocar larva, não tem moscas nascendo, não tem larvas. Se você fechar, né, com o vidro, com a carne, mas com algo que permita o ar entrar, né, você vai ter larvas formando aqui, mas não na carne. Né, que de certa forma comprova que não é o fato de ter ou não contato com o ar que a vida surge. Né? A vida surge através da vida. No experimento de Pasteur, né, corroborou ainda mais o experimento de Hidday, porque ficou claro aqui, né, pelo experimento dele, que a vida, né, só surge através de outra vida. Se você isolar uma substância do universo, criar um sistema fechado, a vida não prolifera. Já a teoria de Oparin, que é a mais aceita hoje, o que acredita é o seguinte: na Terra primitiva, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, o que nós tínhamos? Metano, gás, amônia, gás, hidrogênio, gás, nitrogênio, gás. Mais o vapor d'água, mais descargas elétricas, né? Criou os primeiros aminoácidos, as primeiras moléculas orgânicas, que aí, né, por efeito do calor, né, acabou evoluindo e formando as células RNA, né, os primeiros aminoácidos, os primeiros moléculas complexas. E aí o Miller, né, bolou um experimento onde isso foi comprovado. Então ele colocou o gás aqui, fez com que a água fervesse, né, ou seja, água quente, vapor d'água, cruzasse com esse local onde tinham vários tipos de gás, nitrogênio, vapor d'água, CO2, gás carbônico, né, enfim, mais eletrodos simulando as faíscas elétricas, mais o condensador com água fria, né? E aí no fundo você tinha aqui moléculas orgânicas, aminoácidos, né? Aqui é um outro gráfico que ajuda a entender melhor: gases, raios, moléculas simples, calor, chuva, né? Acaba formando moléculas mais
complexas. E com alteração, então, do meio ácido, a gente tem os coacervados, que não é ainda uma vida complexa como a gente entende, mas já é o início da vida, porque esse tipo de molécula já consegue se reproduzir. Aqui não, aqui são só moléculas orgânicas, mas aqui já começa a surgir a questão da reprodução. Aí a vida, a partir desses coacervados, evolui até a vida que nós conhecemos hoje. E aí nós temos a teoria de Lamarck, né, a primeira e segunda lei de Lamarck, que a evolução se dá por necessidade e uso, e temos a teoria de Darwin. Na verdade, a mais aceita hoje é a teoria de Darwin, né, mas em alguns casos a teoria de Lamarck também também podem ser utilizadas. Mas eu estou terminando aqui só mais um pouquinho. Bem, e aí, fazendo um cruzamento aqui com a Bíblia, né, com a criação bíblica, que nos diz que o mundo foi criado em 7 dias, na verdade é mito, é uma história que não foi criada pelos hebreus, foi uma história mais antiga, né, proveniente da Mesopotâmia, da onde os hebreus se originaram, e eles simplesmente colocaram, né, na sua Torá, que virou para os cristãos de hoje o Antigo Testamento, uma história que era contada lá na Mesopotâmia pelos sumérios, aonde no primeiro dia teve a luz, depois o ar, depois os vegetais e tudo mais. Foi assim que as coisas aconteceram? Não, isso aqui é figurativo. Foi nessa sequência? Mais ou menos foi. Né? Ou seja, mesmo há 3, 4 mil anos atrás, os sumérios tiveram seu auge mais ou menos há 3 mil anos antes de Jesus, ou seja, 4, 5 mil anos atrás, eles já tinham uma boa ideia de como as coisas evoluíram no nosso planeta, porque a sequência é mais ou menos essa, né? Luz, o ar, os vegetais, os animais, né, na ordem correta, até chegar ao homem. Bem, criação, evolução, design inteligente. Nós acreditamos, né, dos princípios da nossa doutrina, nós acreditamos em Deus. Acreditamos que somos espíritos eternos, manifestações de Deus, do Criador, do Divino, e que podemos, né, interagir, os espíritos podem se interagir. Isso, né, é a ideia que temos. Design inteligente porque a gente acredita, né, que existe um Criador, e esse Criador se manifesta através da criação e através de suas leis. E ele não é um relojoeiro cego, ele não criou o universo e se afastou, não. Ele criou o universo e continua criando, porque até hoje continuam galáxias sendo criadas, estrelas continuam sendo criadas. A vida continua sendo criada, ou seja, ele continua criando, se manifestando. E ele continua atuando na sua criação através das leis universais, que vocês também vão ver lá na frente, mais para a metade, para o final do curso. As leis universais, que valem todo tempo e lugar, para todos de maneira indistinta. E não é igual às leis humanas passivas de interpretação. Elas valem sempre, em todo tempo e lugar. Então, o divino, né, para nós é um espírito, como está no livro dos espíritos. Deus é espírito e ele é vivo, atuando através da criação e da manifestação, né, das suas leis. Por isso o design inteligente, ou seja, é um projeto inteligente. A gente vê isso, né, na própria ciência. Né? Hoje se listam 26 constantes universais da física, como a constante da gravitação, como a velocidade da luz, como a constante de Planck, como a constante da gravitação, já falei, né, universal, enfim, existem 26 constantes. Alguns veem essas constantes como prova da ignorância humana. Outros veem essas constantes, 26 constantes, como o abecedário, né, como o alfabeto que o divino usou para criar o universo.
Porque se uma dessas constantes tivesse um número um pouquinho diferente, né, o universo seria totalmente diferente. Ou seja, se o G que a gente conhece, a aceleração da gravidade, fosse diferente do que é, a nível de 1/100, a vida já seria, ou não existiria, ou seria totalmente diferente do que é. Né? Enfim, é isso. Né? Eu coloco aqui que tudo que existe é manifestação do Pai, então é perfeito, é bom. Aqui está as referências para quem quiser pesquisar mais informação sobre o que eu falei. E é isso, gente. Como eu coloquei, é muita informação e a ideia é instigar vocês, motivar vocês para mais estudar, mais ler, mais pesquisar, para ter uma consciência maior do universo que nos cerca. Né? E isso vai ser um contínuo no curso.